Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Olha, trago boas notícias, mas também tem uma notícia péssima e que a gente torce que isso não proceda. Como é que você está? Tudo bem? Como é que tá a família? Tá bem? Desejar mais um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Deixa eu logo mostrar uma manchete que muitas famílias estão na expectativa. Você fez sua entrevista no CRAS, passou aí no CRAS, fez a entrevista, deu tudo certo, deveria ter entrado quando? No mês de quando? Mês de agosto? Não entrou? Pois nesse mês tem notícia boa. Dá uma olhadinha aí, vários sites estão falando sobre isso. No site Folha de São Paulo diz que o governo deve incluir mais 804 mil famílias no Auxílio Brasil às vésperas da eleição. E aí diz o seguinte, que essas famílias poderão entrar agora no mês de setembro. Aí fala o seguinte, o Bolsonaro obteve aval por meio de PEC para contemplar 3,5 milhões de novos lares e também diz o seguinte, olha que coisa boa, que notícia maravilhosa, e diz, e manter fila zerada na campanha. É uma manchete muito boa que está chamando muita atenção, vários sites estão falando sobre isso, sobre 804 mil novas famílias. Isso é bom. A notícia ruim, que eu espero que não proceda, é essa daqui. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Vocês lembram que houve antecipação no mês de agosto? Os pagamentos iriam começar dia 18, o governo antecipou para o dia 9 de agosto. Setembro os pagamentos vão começar dia 19. E a gente aguarda aqui com expectativa que caia aí, por exemplo, dia 9, sexta-feira, quem sabe até já na próxima segunda-feira, se o governo daqui para lá anunciar. E a manchete que eu vi não é nada boa. Alguns sites falando sobre isso, dizendo o seguinte, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Diz o seguinte, o governo cogitou, deixa eu destacar aqui para você entender, o governo cogitou antecipar o cronograma de pagamento do auxílio em setembro, programado para os dias 19 e 30, né, que vão acontecer os pagamentos desse mês, e aí o governo cogitou antecipar o cronograma para iniciar na primeira quinzena, como o próprio ministro vem falando. Aí vem aqui a observação de alguns jornais, mas diante das exigências legais de comprovação de exigibilidade das famílias ao benefício, como frequência escolar dos filhos e calendário de vacinação, a tendência, deixa eu destacar aqui, a tendência é que calendário de pagamento seja mantido. Seja mantido? Dia 19 e 30? Como assim? Como assim? E iria voltar quando isso? Aí diz, contudo, em outubro, o governo deve antecipar o cronograma conforme fez em agosto. Quer dizer que em setembro não vão querer antecipar? Vai manter esse pagamento aqui entre os dias 19 e 30? Aí o que vai acontecer? Seria considerado um maior intervalo entre os pagamentos. O intervalo é, você que recebeu o final do dia 9 de agosto, se o governo não querer antecipar, vão ser mais de 40 dias de intervalo, ou seja, o governo está num período eleitoral, e se não atentar para isso vai piorar a imagem do próprio governo. Vocês estão entendendo a situação? Deus queira que não seja isso. Eu já vi vários colunistas, vários comentaristas falarem, vários técnicos. Eu lembro sempre o que disse o ministro Ronaldo Bento. Por isso que eu vou colocar aqui para você entender o que o ministro Ronaldo Bento tinha dito. Ele falou da possibilidade e aí disse, a nossa tendência é fazer com que os pagamentos sejam antecipados. Quem lembra disso? Falei sobre isso nos vídeos anteriores e ele deixou bem claro. Ele falou justamente o seguinte, eu quero que você acompanhe palavras do ministro Ronaldo Bento, ele falando sobre antecipação, que a tendência é deixar sempre para o início de cada quinzena. Ou seja, bora ouvir o que disse o ministro Ronaldo Bento, eu quero que você acompanhe, preste bastante atenção o que disse o ministro. Eu torço que seja desse jeito,
tá? Que seja antecipado, porque aí vai ser bom para todo mundo. Se não houver antecipação, bora lá, entendeu o que ele falou? Preste atenção. A nossa proposta é estar sempre aperfeiçoando o programa, né? As contas nossa de água, de luz, né, de telefone, elas já têm, por questão de convenção, um prazo no início do mês. Então a ideia do programa é que também nossos beneficiários eles recebam o benefício, assim como os trabalhadores recebem o seu salário no início do mês. Isso facilita toda ali a logística dentro da própria casa, dentro do próprio lado dessas famílias. Porque quando a gente estende muito para uma segunda quinzena, muita coisa fica por pagar. E a gente está aperfeiçoando o processo para trazer esse pagamento para a primeira quinzena dos meses, né, subsequentes, a partir de agora de agosto, e com isso trazer um conforto também para que essas famílias já recebam no início do mês e possam fazer frente a esses pagamentos, né? Você está entendendo? O ministro Ronaldo Bento ele deixou bem claro que a tendência é fazer a antecipação. Isso começou no mês de agosto, que o pagamento ia começar dia 18 e foi antecipado para o dia 9 de agosto. E a tendência era agora setembro ser antecipado. E a gente torce que isso aconteça. Antecipação do dia 19. Dia 19, deixa eu mostrar aqui só para você entender. Depois que eu vi alguns sites, alguns jornais falando, alguns comentaristas dizendo que esse mês de setembro talvez não aconteça, eu fiquei até preocupado. Puxa vida, peraí. Olha só, dia 19 é o que está programado para o pagamento desse mês de setembro. Como você está vendo aí, dia 19, final do mês 1 cai na segunda. Se antecipar 9 dias ou 10 dias, por exemplo, se antecipar 9 dias, cairia no dia 10, sábado. Só que esse pagamento poderia ser antecipado para segunda-feira, dia 5, ou dia 6, terça-feira. O que acontece? Estamos encerrando a semana. E aí, como fica a situação dessa antecipação? Você está entendendo a preocupação? Agora, isso, se não houver antecipação, aí vai ser o maior intervalo entre os pagamentos. Isso não é bom, isso é horrível, isso é péssimo. A gente torce que haja antecipação. O ministro Ronaldo Bento, presidente da Caixa Econômica, a senhora Daniela Marques, e também o presidente Bolsonaro possam rever essa questão. Ainda dá tempo, porque se não houver essa antecipação, olha, isso vai piorar. Vocês estão acompanhando aí o que vem acontecendo com as pesquisas, né? Tem muitos analistas, inclusive, dizendo o seguinte: o que o governo fez foi justamente para tentar melhorar a imagem. E o que acontece? A maior aposta do governo federal nesse momento é o benefício do Auxílio Brasil. E vários sites vêm falando sobre isso. Só para você entender, deixa eu mostrar aqui. No site Veja está dizendo o seguinte: pesquisa traz péssima notícia a plano de Bolsonaro com Auxílio Brasil. Qual a notícia que está sendo dada? Fatia da população que diz ter dificuldade de pagar contas em dia teve alta e aumento do benefício não refletiu no ânimo dos eleitores. Isso quer dizer o quê? Que o governo estava esperando que acontecesse, ou seja, vamos pagar, vamos liberar aí o pagamento dos caminhoneiros, dos taxistas, R$1.000, vamos colocar agora mais beneficiários, colocaram 2.200.000 beneficiários no mês de agosto, agora em setembro deve entrar mais de 800 mil novos beneficiários, como eu vinha falando. Mês de setembro, o governo pode atingir agora mais de 21 milhões de pessoas, ou seja, o governo entendeu a mensagem da Confederação Nacional dos Municípios, que tinha dito 1.600.000 novas vagas para agosto é insuficiente. E o governo ia colocar no mês passado, no mês de agosto, 1.600.000. E aí resolveu aumentar para 2 milhões e em cima da hora aumentou mais 200 mil, ou seja, deu 2.200.000 novos beneficiários que entraram em agosto. E eu disse, quem vai estar certo? O governo, com os dados desatualizados por parte do Ministério da Cidadania, ou a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que fala que para poder zerar a fila, ficaria em torno de 2,7 a 3 milhões e meio de pessoas. Eu fiz esse questionamento no ar. E agora está sendo a prova aí. O governo quer abrir mais de 804 mil novas vagas. Ou seja, nessa história, quem estava certa? A CNM. A Confederação Nacional dos Municípios é que estava com os dados atualizados. Vocês estão entendendo aí a situação? Ou seja, teremos mais vagas, Alex. Teremos mais vagas, tá? Mais vagas. Vai ter mais vagas. Como você está vendo aqui, ó. Vários sites vêm falando, estou destacando aqui a Folha de São Paulo, que diz que o governo deve incluir mais 804 mil famílias no Auxílio Brasil.
às vésperas da eleição, ou seja, agora, nesse mês de setembro. Isso é bom? Isso é ótimo. Com essas novas vagas, mais de 800 mil vagas, você que fez o seu cadastro, está esperando a oportunidade. Muita gente, inclusive, disse: Alex, eu estou pronto, pensei que ia entrar no mês de agosto, não entrei. Então deve entrar agora em setembro. Bora torcer que entre. Entrando esses novos beneficiários, mais de 800 mil beneficiários, vão se juntar com os mais de 20 milhões e 200, ou seja, pela primeira vez, o governo vai atingir a marca de 21 milhões de pessoas em programa social, que é o caso do Auxílio Brasil. O que a gente fica triste é sobre essa antecipação, que agora alguns sites estão falando que a antecipação só pode acontecer no mês de outubro, e eu fico perguntando, e o que houve no mês de agosto? Por que conseguiram antecipar? Por que nesse mês de setembro eles não querem antecipar? O motivo alegado é só esse? Como assim? Fica a pergunta no ar, fica o questionamento no ar, não existe. Como é que pode? Eu torço e estou torcendo muito que não proceda essa informação. Eu torço que não proceda essa informação. Repito, a informação é essa. O governo, vários sites estão falando sobre isso. Eu espero que não proceda essa informação, mas diz que o governo cogitou antecipar o cronograma de pagamento do auxílio em setembro, que diz que está programado para os dias 19 e 30, que aqui é o pagamento normal, para iniciar na primeira quinzena, ou seja, que seja pago nesse início de mês. Aí vem aqui a questão, mas diante das exigências legais de comprovação da exigibilidade das famílias ao benefício, aí diz quais são as regras. Frequência escolar dos filhos. Espera aí, os beneficiários estão cumprindo as regras, os meninos, os filhos estão cumprindo as regras, estão mantendo a frequência escolar. E também a questão do calendário de vacinação. Bem, a gente sabe que o calendário de vacinação é lei, é regra, todos têm que cumprir, então estão cumprindo. Se tem alguém que não está cumprindo, deve ser avisado. A tendência é que o calendário de pagamento seja mantido nesses dias 19 e 30. Eu torço que não. Contudo, em outubro, o governo deve antecipar o cronograma conforme fez em agosto. Olha a situação, né? O Alex, eu preocupo, se não antecipar, dá a tua opinião sobre isso aí. É ou não é um tiro no pé? Está todo mundo contando com essa antecipação, porque o próprio ministro deixou bem claro, a tendência é antecipar. Então, vou torcer que esses técnicos, esses colunistas, esses comentaristas estejam errados e que o governo deva antecipar nesse mês de setembro, ou seja, eu ainda tenho esperança. Alguns comentaristas, a gente também compartilha a mesma ideia, por isso que a gente torce que haja essa antecipação, porque o ministro vinha falando isso, tá? Então, não vamos perder a esperança, vamos torcer que haja antecipação. Agora, se não houver antecipação, é um problema. Lembro mais uma vez, no mês de julho, quando foi antecipar o pagamento de agosto, avisou no dia 25, o aviso saiu no dia 25 de julho. Aí foi demonstrado o calendário do mês de agosto. Só que agora, nesse mês de setembro, era para ter sido o aviso, o anúncio deveria ter saído também dia 25 ou 26 de agosto, anunciando a antecipação desse mês de setembro. O que acontece? Não saiu até agora, né? Lembro mais uma vez, dia 25 de agosto seria uma quinta-feira, 25 de agosto uma quinta-feira, ou até mesmo uma sexta-feira 26, era o prazo para ter anunciado. Já estamos aí uma semana depois, iniciamos o mês de setembro e nada. É mais um problema, né, Alex? Pelo amor de Deus. Isso sem falar do consignado, né? Que o empréstimo consignado, a gente torce que saia daqui para o dia 15. O ministro disse que vai sair sim daqui para o dia 15. Só são 3 pontos que faltam dessa regulamentação: o início da data, os bancos e o principal, os juros. A gente torce que os juros sejam os menores, porque aí seria um problema, tá? Agora fica uma pergunta no ar. Por que há tanta promessa por parte dos parlamentares? Você já parou para pensar quantas promessas? Deixa eu falar sobre isso, só para você entender aqui. Por falar disso, você já deu joinha, já deu like? Importante, hein? Faz isso agora, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal Campeão. Ó, o custo das principais propostas dos candidatos. A gente vem falando sobre isso, né? O Auxílio Brasil, o que dizem os candidatos? O que dizem os candidatos? Ó, Bolsonaro, Lula, Ciro e Tebet
prometem manter em ao menos R$600 o piso do benefício, é o que eles vêm falando. Aí diz mais, Lula promete mais R$150 de auxílio para 10 milhões de crianças menores de 6 anos, o que custaria mais de 18 bilhões de reais. Já o candidato Ciro Gomes promete benefício de R$1.000, que é a renda mínima, o que teria custo de mais de 379 bilhões de reais, segundo o site da campanha. E aí diz justamente o seguinte, o custo de manter em R$600 vai ser 160 bilhões de reais, né? E também o que prevê o orçamento, 106 bilhões de reais para um benefício médio de R$405. Por isso está aquela correria. O presidente disse, vamos pagar R$600 em 2023. Aí no prazo final do dia 31, quarta-feira, 31 de agosto, mandou um orçamento de R$405, média, R$405. Aí foi um show de questionamentos. Ele não está falando de 600? Depois ele disse, olha, vamos manter os 600 em 2023 mesmo com todas as dificuldades. A solução é vender as estatais para poder manter os R$600. E foi questionado, e se não conseguir vender nenhuma estatal? Ele falou, vamos vender estatais, os R$600 será garantido. Aí quando foi nesse dia 1º de setembro, durante o evento, o ministro Paulo Guedes disse que é possível pagar sim os R$600, é só aprovar lá um projeto, esse projeto faz parte do imposto de renda, e aí vai ser necessário essa aprovação. Sendo aprovado, teremos sim condição de pagar os R$600 do Auxílio Brasil em 2023. Ou seja, é um disse, né? O Auxílio Brasil de R$600 e a correção da tabela do imposto de renda é que pode salvar aí realmente a promessa do presidente Bolsonaro. O ministro da Economia, durante esse evento em São Paulo, ele voltou a comemorar o desempenho da economia no segundo trimestre e criticou quem aposta num cenário mais difícil no ano que vem. E deixou bem claro sobre a questão dos R$600. É possível sim, vamos pagar os R$600. E o cálculo é esse. De acordo com o ministro Paulo Guedes, o imposto sobre lucros e dividendos pode render 70 bilhões de reais por ano ao país, o que seria mais do que suficiente para poder bancar o custo de 52 bilhões de reais, com a ampliação do valor do Auxílio Brasil para R$600 e mais 17 bilhões de reais com a atualização da tabela do imposto de renda. Ou seja, segundo o ministro Paulo Guedes, é possível pagar os R$600 sim. O presidente Bolsonaro e também o ex-presidente Lula vem compartilhando a mesma ideia, que R$600 dá para pagar, e a gente sabe que dá para pagar, né? Então, é só toda essa articulação que está sendo encaminhada para 2023. Dá a tua opinião sobre isso, tá, gente? O Alex, então agora é mais um problema, né? Pode acontecer essa situação com antecipação. Eu estou trazendo a informação porque tem vários colunistas, comentaristas falando sobre isso. Eu acredito o que o ministro Ronaldo Bento falou, que vai antecipar. Então, bora torcer que haja antecipação, porque se não houver antecipação nesse mês de setembro, já está atrasado inclusive, vai ser outro problema. Isso pode manchar ainda mais a campanha do atual governo, porque o governo está trabalhando em cima do seu carro-chefe, que é o Auxílio Brasil. É tanto que vai colocar agora mais 804 mil. Já estão estudando para esse mês de setembro, do jeito que eu vinha falando. O governo quer abrir mais 804 mil vagas nesse mês de setembro e vai bater 21 milhões de pessoas. Essa pelo menos é uma boa notícia, tá? Dá a tua opinião sobre isso. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente lá, não esquece, compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, avisa aí alguém da sua família que está esperando entrar no Auxílio Brasil, que já passou pela entrevista, que já passou no CRAS e aguarda a sua vaga. Poderemos agora, nesse mês de setembro, 804 mil novas vagas poderão ser abertas. Vamos torcer que isso aconteça, tá? Até a próxima, pessoal. Segue a gente lá no Instagram, blog Alex Silva. Tchau, tchau.